Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem, queridos? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez neste encontro, nesse culto, nesse momento de adoração e de exaltação ao Senhor. É um encontro virtual, mas sem sombra de dúvidas, é um encontro espiritual. Estamos aqui juntos. Eu sou o pastor Placidino Gomes, pastor Plá, seu amigo e seu irmão. E nós temos falado durante esses dias sobre a guerra da Ucrânia e o que está por trás da guerra da Ucrânia. Nós temos um vídeo falando sobre isso. E nós gostaríamos de compartilhar com você sobre a igreja sendo abrigo durante a guerra. É isso mesmo, igreja sendo abrigo durante a guerra. Obviamente, necessariamente no país, na Ucrânia, não está sendo possível igrejas, ou melhor, templos religiosos servirem de abrigos, porque o ideal para abrigos durante esse momento, esse período, no campo de guerra, o ideal são espaços subterrâneos. Então, na maioria das vezes, o que estão servindo como abrigos são normalmente as estações de metrô e alguns galpões ou porões subterrâneos de algumas fábricas ou estruturas que permitam isso. No entanto, quando nós estamos falando aqui de igreja servindo de abrigo, nós não estamos falando unicamente de templos ou necessariamente de templos. Até porque nós deixamos muito bem claro e biblicamente aprendemos que igreja não se resume em templo, igreja não se resume em bancos, igreja não se resume em placa denominacional ou cultura religiosa. Igreja é muito além disso. Igreja é a congregação dos santos reunidos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Daqueles que se reúnem para adorar ao Senhor, mas que estendam as suas mãos para adoração e também estendam as suas mãos para misericórdia. Aqueles que dobram os seus joelhos em oração e ao mesmo tempo firmam os seus pés em ações que sejam ações relevantes para a sociedade e para a necessidade daqueles que estão ao seu redor. Neste exato momento, nós temos vários abrigos, literalmente abrigos de refugiados, nos templos das igrejas ao redor da Ucrânia, isto é, países vizinhos. Então nós temos várias igrejas reunidas ali no sentido de arrastarem os seus bancos e colocarem colchonetes, no sentido de que salas que até então serviam para departamentos infantis, para os cultos de departamentos infantis, estão servindo para berçário para as crianças, para que as mães possam amamentar os seus filhos, e a cozinha que outrora servia para almoços de comunhão uma vez por mês, agora estão servindo como cozinhas diárias para alimentos diários. Pessoas estão sendo alimentadas 3 vezes ao dia e principalmente pessoas estão sendo aquecidas, porque naquela região, neste exato momento, a temperatura chega a 5 graus abaixo de zero em alguns locais, e 1 grau, 2 graus, e por aí vai. Mas enfim, qual é o papel da igreja? Qual é a missão da igreja? A igreja deve servir de abrigo. Eu quero deixar com vocês um texto muito conhecido, mas um texto de Salmo, capítulo 22, versículo 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, neste contexto, eles não tinham ainda construído o templo, mas se reuniam no tabernáculo. E eles estavam em tendas, numa grande tenda de oração. A igreja estava reunida ali para orar. A igreja estava reunida ali para que as suas ofertas fossem apresentadas em os animais sacrificados
o incenso sendo queimado, representando o cheiro suave do Espírito Santo. Enfim, naquele contexto havia, sem sombra de dúvida, um ambiente de oração. Havia, sem sombra de dúvida, naquele contexto, um ambiente de exaltação ao Senhor e de entrega ao Senhor. A igreja estava estabelecida num tabernáculo, que era um tabernáculo físico, mas nós queremos compartilhar que o tabernáculo espiritual é o nosso corpo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos usar o nosso corpo como instrumento de adoração ao Senhor. E como igreja, nós precisamos a cada dia sermos abrigos para o próximo. Neste exato momento, durante a guerra, a igreja brasileira também pode servir de abrigo. Mesmo você estando aqui, você pode servir de abrigo orando, você pode servir de abrigo compreendendo e semeando a paz e a tranquilidade, porque é muito triste quando durante a guerra ou durante esse período algumas pessoas nas redes sociais ou nos seus relacionamentos físicos possam fazer algum comentário degradante em relação ao povo russo. E eu quero reafirmar aqui o que nós falamos na nossa última transmissão, que essa guerra não é do povo russo contra o povo ucraniano, mas é das autoridades russas contra o povo ucraniano. Então o povo russo também sofre, o povo russo não quer essa guerra, e a igreja da Rússia também está sendo perseguida. E ao mesmo tempo nós podemos servir de abrigos espirituais. Você pode enviar uma oferta, você pode manifestar o seu apoio aos povos que estão sendo atacados e também a sua sensibilidade. Acima de tudo, a igreja deve ser um abrigo em oração. Queremos convidar você para que você possa se unir a nós como um exército de oração, orando pela Ucrânia, orando pelas autoridades dos demais países aliados que estão aliados em nome da paz e não em nome da guerra. Que estejamos com os joelhos dobrados, com as nossas vozes firmes, clamando pelos pastores, pelos missionários, pelas pessoas que são voluntárias ali, apoiando e aquecendo os refugiados. Queridos, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que este povo que está refugiado nesses países vizinhos à Ucrânia se sintam abraçados, se sintam aquecidos pela igreja, que se sintam fortalecidos, mas acima de tudo, que sejamos igreja aqui no Brasil, que sejamos uma igreja pronta a abrigar, pronta a servir de abrigo, uma igreja que esteja pronta a apaziguar e ser útil como um abrigo. Acima de tudo, ser igreja é muito mais e é muito além do que ser uma religião ou uma denominação. Ser uma religião e uma denominação é uma consequência do que você é como igreja, mas não é a essência de ser igreja. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sejamos um abrigo durante a guerra. Convidamos você para participar disso. E lembrando que esta guerra não é somente lá, mas essa guerra ocorre aqui, ocorre em vários países, e que sejamos cada vez mais apaziguadores e semeadores de paz. Porque o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou, como o mundo dá. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é o Senhor da paz, e não o Senhor da guerra. Que o Senhor esteja nos fortalecendo para que possamos a cada dia servirmos de abrigos espirituais para várias pessoas.
Que a igreja seja um abrigo espiritual. Que a cada dia estejamos prontos para estarmos abençoando e fortalecendo pessoas durante a guerra. Neste exato momento, Pai, que o Senhor continue sustentando os templos religiosos que estão servindo de abrigo físico, templos religiosos que arrastaram seus bancos e colocaram colchões e colchonetes e cobertores para aquecer aquele povo. Que a graça do Senhor continue aquecendo cada coração. Que sejamos abrigos espirituais a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor continue sobre sua vida. Que você seja, a cada dia, um servo pronto a ser um abrigo no meio do temporal. Porque o Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos guarda. Ele cuida de nós em cada detalhe. E Ele usa pessoas como eu, como você, para que sejamos abrigos e sustentadores nas orações, nas misericórdias e no partir do pão. Que Deus abençoe sua vida. Leia a Bíblia, examine a palavra de Deus. Como nós sempre falamos, a Bíblia, ela não erra. A Bíblia não precisa ser corrigida. Quem precisa ser corrigido é o homem, é a humanidade. A Bíblia é infalível, é inerrante, é a palavra de Deus. Sejamos abrigos, lendo a Bíblia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.